Olá, queridos e queridas aqui do meu canal. Hoje eu tenho uma indicação literária para vocês. É esse livro aqui, ó, Os Olhos dos Animais Sem Cauda. Gente, esse livro me impactou de uma tal forma que vocês, assim, nem imaginam. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal. Eu vou deixar até o link aqui na descrição se você ainda não assistiu, dá uma olhadinha. Lá eu falo como é a perseguição aos cristãos, assim, como dentro da Coreia do Norte, como os cristãos são perseguidos dentro desse país, né? Porque os cristãos eles não podem viver livremente dentro deste país, porque se eles forem descobertos, ou eles são sentenciados à morte, ou eles são levados como prisioneiros políticos para esses campos de trabalho forçado, para as prisões, gente, e o tratamento do cristão dentro desses campos de trabalho forçado é o pior do que das outras pessoas que não são cristãs que estão lá também. O tratamento dos cristãos é o pior de todos. E eu vou fazer questão aqui, pessoal, de ler para vocês algumas páginas aqui, alguns trechos deste livro para que vocês possam entender a realidade da Coreia do Norte, para que vocês possam orar por este país. É o país mais fechado do mundo para o cristianismo. Para que você ore pelos cristãos secretos que estão dentro da Coreia do Norte, para que o Senhor possa encorajá-los, para que eles possam falar do amor de Deus, sabe? Para que pessoas venham se converter, para que pessoas venham ser libertas, sabe? Para que a verdade possa libertar essas pessoas, para que o Senhor venha consolá-los, encorajá-los, aqueles que estão em campos de trabalho forçado, para que o Senhor sustente eles, porque a forma que eles vivem é totalmente desumano, sabe? E Son On-ki Lee, né, é o nome dessa autora aqui, As Memórias de uma Mulher Norte-Coreana na Prisão. Gente, ela nasceu na Coreia do Norte. Ela teve uma vida, vamos dizer assim, privilegiada. A família dela era próspera, embora ela estivesse dentro de um país totalmente comunista. Ela é filha de patriarcas, então ela teve esse tratamento especial. Ela, gente, representa a minoria ali, né, dentro da Coreia do Norte, que teve ali certos privilégios. Então ela cresceu, ela se casou, ela teve um filho, né? Ela ingressou na faculdade, os anos se passaram, o filho também ingressou na faculdade. Só que a vida dessa mulher vai assim virar de ponta cabeça quando ela vai para a China negócios. Na verdade, ela foi comprar tecidos. Eu até anotei aqui. Ela foi comprar tecidos para os oficiais do Partido Comunista e o departamento do governo. Porém, gente, um oficial ele requisitou tecidos a mais além daquilo que era permitido. Ela não cedeu à ganância dele e também existia um limite, né? Existia um limite, o estoque era limitado, então ela trouxe a quantia de tecido que foi solicitado, o estoque era limitado. Então acabou que ela foi acusada injustamente por algo que ela não cometeu crime algum, ela foi injustiçada porque ela não cedeu à ganância desse oficial do Partido Comunista. Então foram 14 meses de interrogatório, gente, essa mulher foi torturada. Ela sofreu assim uma série de torturas. Se você é uma pessoa muito sensível, ai, Suzana, eu sou sensível à violência, porque ela relata com detalhes, então não compre este livro. Então não prossiga nem com o meu vídeo, porque eu vou relatar alguns trechos aqui e realmente é algo bem pesado, mas eu preciso compartilhar isso com vocês. Ela relata que ela achava que o comunismo valorizava a vida, né, das pessoas, porque, gente, ela era uma minoria que era privilegiada, né? Mas essa não era a realidade total dos norte-coreanos. Então, quando ela foi para esses campos de trabalho forçado, para prisão, ela pôde entender o que realmente era o comunismo. E eu quero ler aqui a página 25, 24 e 25 aqui do livro, para vocês entenderem um pouco mais como é que funciona dentro desses campos de trabalho forçado, né, dentro da prisão. Eu vou ler aqui o que ela enfrentou, uma das torturas, para vocês terem noção. Então, presta bastante atenção aqui, ó.
As torturas se intensificavam. O nível de tortura dos interrogatórios piorava cada vez mais. A cerca de 150 metros da olaria ficava o lugar onde se assavam tijolos. Então os tijolos eles eram colocados ali dentro do forno e a porta era fechada para que o barro cozinhasse. E teve um dia no interrogatório, né, que fazia parte do interrogatório dela, os guardas empurraram ela, gente, para dentro do forno. A temperatura era tão alta que ela não conseguiu respirar e ela acabou desmaiando, né, por causa da fumaça. Ela foi puxada, pessoal, para fora. Eles jogaram um balde de água frio nela. Ela foi levada novamente para a sala de interrogatório. Ela relata aqui que teve uma vez que eles amarraram ela na cadeira, tiraram toda a roupa dela e ela foi chicoteada. Gente, o que essa mulher, assim, a vida dela é um milagre. Deus, assim, fez com que ela sobrevivesse a todas as torturas, tudo que ela passou, para que a vida dela seja uma carta aberta para o mundo, para que todos possam conhecer a história dela, o que os norte-coreanos enfrentam dentro daquele país, gente, que não é brincadeira. Eu quero ler aqui para vocês a página 105, gente. Essa parte aqui quebrou meu coração de uma tal forma assim que eu não consigo nem explicar para vocês. É muito pesado o que eu vou ler aqui agora, mas é para que muitas pessoas tenham noção, para que você ore para que você possa orar pela Coreia do Norte. A Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo. Ore pelos cristãos secretos, ore para que as pessoas possam ter um encontro, para que Deus possa libertar essa nação dessa opressão comunista, né? Eu vou ler aqui na cela de recuperação, é o subtítulo aqui. Alguns dias depois, ela foi transferida para a cela de recuperação e lá tinha 6 mulheres grávidas, deitadas no chão gelado de concreto e nem mesmo coberto por um tapete. E ela disse aqui que as mulheres elas estavam próximas ali, perto de dar luz. E ela supõe que ela sofria um aborto. Kim Sung. Gente, acho que também não sei se é a forma correta a qual se pronuncia, mas, gente, ele é o pai do atual ditador da Coreia do Norte. A história dela foi, o que ela enfrentou foi em 1991, 92. Então, assim, quem governava esse país é o pai do atual ditador da Coreia do Norte. Se eu não me engano, essa lei é até hoje, a qual ele diz aqui que ele havia dado ordens para que todos os anticomunistas e suas 3 gerações fossem eliminados. Portanto, a política da prisão recomendava que as detentas consideradas anticomunistas, elas não podiam ter bebês na prisão. Então, quando as mulheres grávidas elas chegavam na prisão, elas eram obrigadas a abortar. O veneno era injetado no conforto dos bebês, no útero de suas mães. Depois da injeção, a mulher sofria tremendas dores e depois de 24 horas os bebês eram abortados. Os oficiais médicos, eles andavam em volta da mulher grávida. Gente, eles cometiam ali violência contra elas gritavam. Tinha alguns bebês que nasciam vivos e choravam, então o oficial ordenava a morte desse bebê e aquele detento médico, ele tinha que quebrar o pescoço do bebê e os bebês se debatiam e aí eles morriam. É uma forma muito cruel, desumana que eles faziam com essas mães e principalmente com essas crianças. Gente, para vocês terem noção o que é estar dentro de um campo de trabalho forçado, dentro de uma prisão na Coreia do Norte. Sabe? Essa parte aqui mexeu profundamente comigo, sabe? Eu fico imaginando o que os cristãos enfrentam, o que as pessoas enfrentam lá dentro. E a minha oração é que Deus possa libertar essa nação. Eu gostaria de ler também, gente, a página 120. Essa parte também me chamou muito, muito atenção.
porque é a parte que fala aqui que ela vai falar dos cristãos, porque os cristãos eles tinham um posicionamento totalmente diferente. Então, assim, você sabia identificar os cristãos ali dentro dos campos de trabalho, forçado dentro da prisão. Eles também, eles tinham a comida, tudo deles era diminuído, né? E eles tinham que ficar em celas isolados dos outros. E eu vou ler aqui uma parte também assim que me chamou muito a atenção, que é 5 mortos no tanque de fezes. Primeiramente, quando cheguei à prisão, havia umas 20 mulheres que tinham recebido 10 anos, gente. 10 anos de pena por serem cristãs. E a cada ano o número aumentava, né? E muitas delas aparentavam ter entre 60 e 70 anos de idade. Por volta de 1992, havia 100 ou 120 crentes. E ao invés, gente, de negarem a sua fé, elas trabalhavam duro em silêncio e pacientemente. Muitas vezes elas eram chutadas e espancadas pelos oficiais, sendo forçadas a negarem a sua fé, gente. Olha, parece algo repetitivo que eu vou falar aqui, mas infelizmente, muitas pessoas às vezes saem da presença do Senhor, não vão mais para a igreja por coisas tão tolas, mínimas. Essas mulheres, elas eram espancadas em meio meio elas serem agredidas, elas não negaram a sua fé. E às vezes você quer negar a sua fé, negociar os seus valores por algo tão pequeno, sabe? E essa parte me confrontou muito, né? Como muitas pessoas elas param, não vou mais para a casa do Senhor, vou deixar, eu não sou mais cristão. Por quê? Porque eu orei, porque Deus não me respondeu, porque Deus não realizou meu sonho, como se a função de Deus fosse realizar somente os seus sonhos. E olha o que essas mulheres que entenderam verdadeiramente o evangelho da cruz, o evangelho cristocêntrico, elas estavam apanhando, mas elas não negociaram a sua fé. Continuando aqui. Em um mês, elas foram colocadas em um pátio em frente a todos os detentos e forçadas a renunciar à sua fé. Os oficiais diziam que se assim fizesse, elas iam receber atribuições menos complicadas na prisão. Às vezes, eles até tentavam persuadi-las, dizendo que elas seriam libertas se negassem a fé. Se não negasse, elas iam receber o pior trabalho, como limpar o banheiro e remover excremento humano. Eu pensava que elas eram meramente supersticiosas, porque elas não eram muito inteligentes. Eu perguntava a mim mesma, por que elas sofrem tanto por acreditar no céu que não existe? Tudo que elas têm que dizer é que não acreditam mais. Elas devem ser loucas. E ela odiava essas cristãs por elas acreditarem no céu que ela mesma não podia nem sequer ver. Então, durante o verão de 1991, debaixo de um temporal, um grupo de 6 detentas tinha que carregar toneladas de excremento humano dos banheiros para um tanque enorme de fezes. Um dia, não conseguindo abrir a porta, uma senhora, ela subiu no topo para tentar abrir a porta. E devido à chuva, o tanque estava escorregadio. O pé dela escorregou e ela caiu dentro do tanque de fezes. E as outras detentas foram tentar tirar ela, só que o tanque, gente, era muito profundo. E aí elas disseram assim: irmã, você vai conseguir sair daí? Ela perguntou: estou tendo dificuldade, deixe-me subir para ajudá-la. O oficial tentou impedir que essa amiga pudesse tentar se ajudar, essa outra amiga que caiu dentro desse tanque de fezes. E ele falou assim: não suba se não quiser se tornar como ela, deixa ela morrer. Mas a mulher subiu no tanque na tentativa de ajudar a amiga, porém o tanque era muito alto. Então uma subiu em cima da outra, no total 4 mulheres pularam dentro do tanque para poder empurrar uma a outra. Em seguida o oficial disse: fechem a porta. A porta fechada e as mulheres foram deixadas dentro do tanque. Ser expostos
Ser exposto a fezes humanas, pessoal, é muito tóxico, leva à morte rapidamente. Nunca ninguém tentou tirar os corpos. Mais tarde, ouvi dizer que as 4 senhoras que tentaram salvar aquela irmã, elas eram cristãs. Certamente elas expressaram o amor de Deus. Eu não consegui entender suas ações, porque na época não conhecia o Deus delas. Mesmo não tendo permissão para conversar, uma dava a vida pela outra. Se alguém fazia algo errado, a detenta cristã era considerada culpada e espancada até morrer. Ao ver o amor que elas tinham, perguntas surgiam na mente dela. O que não podiam ser esquecidas? Como elas morriam por causa dos outros? O que existia no céu de tão precioso que custava a vida? Gente, isso foi muito forte, sabe? Eu quero ler aqui também rapidamente a página 129, porque aqui ela também está falando dos cristãos. Eu não consegui entender aqueles cristãos que conheciam o poder invisível. O abuso que eles sofriam era muito maior, como eu falei, né, lá atrás. Era muito maior do que os outros, do que os outros detentos sofriam. Se um guarda da prisão achasse um jeito de convencer uma pessoa a negar a Deus, ele seria promovido. Assim, eles tentavam de todas as maneiras possíveis convencerem os cristãos a negarem a sua fé. Os cristãos recebiam, como eu falei, menos roupa, menos alimento, eles ficavam isolados dos outros detentos. Em algumas ocasiões, enquanto os cristãos eles eram espancados, eles se levantavam e cantavam hinos. Gente, isso é muito profundo. Enquanto eles eram espancados, eles levantavam e cantavam hinos, diziam amém. Os guardas pensavam que eles fossem malucos e levavam de volta à sala da tortura elétrica. Eu nunca vi nenhum daqueles cristãos voltarem de lá. Eu também pensava que eles eram loucos e não compreendia o que eles cantavam. Mesmo assim, depois que sofriam um abuso, os cristãos não se tornavam maldosos. Gente, quando uma detenta cometia um erro, tinha que arcar com severas consequências, assim colocavam a culpa de seus erros em outras detentas. Mas o grupo de cristãos, eles eram diferentes. Eles não faziam acusações falsas e sempre estavam prontos para carregar a culpa um dos outros. E eles até morriam por outros detentos. Gente, o que eles enfrentavam, você percebe que o tratamento deles, como ela relata, era pior. Gente, eu fico imaginando que muitos cristãos a enfrentam. E a minha oração é para que o Senhor possa consolar, para que o Senhor possa fortalecer, porque eu não consigo nem imaginar o que eles estão enfrentando. Mas uma coisa é certa, que muitos não negam a sua fé, porque tem convicção do céu. Eu queria ler aqui, já estou quase finalizando, a página 167. Ela está relatando aqui, ela conseguiu, gente, ela e o filho dela conseguiram fugir da Coreia do Norte. Só que até chegar à Coreia do Sul foi uns 2 anos e acho que 2 meses. Então, eles ficaram um tempo na China. Mas quando ela chega na Coreia do Sul, acho que deram uma Bíblia para ela. E aí ela relata aqui, ó. Assim, por razões egoístas e por curiosidade, ela começou a ler a Bíblia. Ela queria ser abençoada e ter uma vida feliz. Ela lia a Bíblia no carro, no trem, no caminho para falar sobre as condições dos prisioneiros norte-coreanos e em casa. Sempre que tinha tempo, a princípio, eu realmente queria ser abençoada materialmente, porque o pastor dizia que o livro continha verdade e ensinava a viver ricamente. Enquanto eu lia, não achava o que o pastor dizia. Mas ao continuar lendo, ela começou a entender o que realmente queria dizer quando ela leu João, capítulo 8, versículo 32, que diz: a verdade vos libertará. Ela queria crer no Deus da mãe dela, da avó dela, porque a mãe e a avó eram cristãs. E ela entregou a vida dela para Cristo, ela pôde receber a verdadeira liberdade. E depois o filho dela também aceitou Jesus e começou a frequentar a igreja com ela sem reclamar. E por fim, pessoal, eu quero ler aqui a página 171, que diz assim: contudo, devemos orar e enviar o amor de Deus às pessoas esquecidas na Coreia do Norte. Nós não podemos
ficar indiferentes à dor dos nossos irmãos. Gente, meu coração queima pela Ásia e eu não sei explicar. Todos os dias eu intercedo, eu oro pela Coreia do Norte, eu oro pela Ásia, meu coração também queima pela China. Inclusive, um dos dialetos que eu recebi do Senhor está no Sudeste Asiático. E meu coração, ele queima pela Ásia, algo assim que eu não consigo, literalmente eu não consigo explicar. E vamos orar pela Ásia, porque a Ásia é o continente menos evangelizado no mundo, se eu não me engano. Então ore pela Coreia do Norte, ore pela Ásia. E aqui ela diz aqui também, ó, devemos também lembrar dos cristãos que estão presos por não negarem o Deus do céu. Seus olhos imploram e choram por nós. Precisamos ser fiéis em levar o amor de Deus a todos eles. Ai, é muito profundo. É muito profundo. Precisamos, né, orar pelos nossos irmãos que estão dentro das prisões, estão sofrendo, gente, sofrendo situações que é algo que nós não conseguimos nem dimensionar. Mas precisamos, ore pela Coreia do Norte, ore pela Ásia, pela China, pelo Vietnã, sabe? Ore por esses países para que o Evangelho alcance povos que ainda não foram alcançados, para que eles conheçam o amor de Deus. Ore para que Deus possa libertar a Coreia do Norte. Aproveita para compartilhar esse vídeo, deixa seu like e até o próximo vídeo, né? Um beijo no coração de vocês, Deus abençoe.